Salve, salve, torcida tricolor, a mais linda e histórica do planeta. Salve, salve, audiência qualificada do canal do Marcelo Johan. Para quem não me conhece, ou seja, a maioria, por razões óbvias, eu sou a Cris Bruno. Eu colaboro com a mídia independente do Fluminense há 11 anos. Também tive o início no Jornal da Cidade, impresso aqui em Niterói, onde falava sobre os 4 grandes clubes do Rio. Sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Direito Empresarial, especialização em Gestão Profissional no Futebol, alguns cursinhos de técnico de futebol, workshops, participações. Atualmente eu sou uma entusiasta aluna do curso de jornalismo e análise de desempenho do futebol. Enfim, esse preâmbulo, né, só para trazer aqui um pouquinho para vocês, porque essa paixão que eu tenho por esse esporte também, especialmente o amor incondicional a esse clube fluminense. Olha, não estranho, eu tô com a camisa do Ercílio Luz, né? Ercílio Luz, um clube tradicional da cidade de Tubarão e Santa Catarina. Oh, meu Deus, aqui, olha, que bacana. Essa camisa é muito especial, porque eu ganhei de presente de um ex-jogador do Ercílio, que é o Bruno Machado, meu sobrinho. E eu queria começar assim, batendo essa bola, porque nos últimos anos, entre 2013 a 2016, eu tive, através do meu sobrinho, experiências muito bacanas, muito enriquecedoras, tanto acompanhando os treinos na base do Arsenal em Londres, os Gunners, né? Quanto lá no Distrito do Porto, no Rio Ave, e também no querido Varzim, tanto de Vila do Conde quanto da Pova. Um beijo para todo aquele norte lindo, português. Enfim, e o que eu aprendi e observei e o que eu posso trazer assim para dividir com vocês? Uma luta, né? Que falam tanto do futebol europeu, achando que o futebol europeu é uma coisa só, mas não é. Mas a luta dos cientistas da ciência exata, dos cientistas da ciência exata, quando o esporte de futebol é multidisciplinar e também não é só ciência exata, mas, na minha percepção, muito mais uma ciência humana, né? De qualquer forma, esse não é o ponto agora. Em qualificar o desempenho, perceber todos os movimentos do jogo. A tecnologia ajudou isso, abriu um mercado para novos profissionais. Esse processo evolutivo é natural que, como foi natural mudar a expressão center half uh, para cabeça de área, para volante, né? Essa evolução é natural, mas sempre tive muito preconceito e quebrei esse preconceito por ser uma geração que pegou ainda a raiz dos boleiros e tal, principalmente brasileiro, e em ver que a voz da torcida, a nossa voz empírica de torcedor comum, é assim o ponto primordial a ser acolhido, a ser entregue por todos esses clubes. Eu estou falando de 2 escolas muito parecidas com o do Fluminense, por exemplo, que é a escola inglesa e portuguesa, escola italiana também muito influente, escolas de futebol reativo,
mas que isso está tendo uma revisão, graças a uma grande revolução dentro de campo que ocorreu no século XXI, quando todos já previam o pragmatismo italiano, o pragmatismo do ferrolho, principalmente do Arrigo Sacchi, do Milan, de Gullit, Rijkaard. Olha que contraditório, né? O meio-campo com Ancelotti, Rijkaard, Gullit, ser um meio-campo de ferrolho. Mas foi assim, o Milan trouxe muito essa questão, inclusive a seleção brasileira em termos de Brasil de 94, com aquelas duas linhas de 4, abdicando completamente do 10, né? Do nosso camisa 10 histórico, e hoje a Europa sempre com muita dificuldade em criar esse camisa 10 por questões N, questões que não cabem aqui agora, anatômicas, físicas, fisiológicas, de alemães, de ingleses, né? Do próprio futebol italiano, que o 10 do italiano costuma ser sempre o zagueiro, o líbero, porque na sua história, na sua estrutura de jogo, o principal jogador. Enfim, vem a Espanha e a Espanha que se inspira no futebol brasileiro dos anos 70 e 80, como também do carrossel holandês, e aí eu já vou ao Cruyff do Barcelona, e do Cruyff do Barcelona ao Barcelona do Guardiola ao futebol brasileiro de 82, quer dizer, é uma revolução, aqueles baixinhos, Xavi, Iniesta, Davi Villa, Davi Silva e Davi Villa, o quarteto, assim, sendo campeão do mundo, colocando gigantes, os gigantes tanto em termos de altura, quanto de excelência de jogo, quanto de referência de futebol, de passe rápidos e diretos, objetivos, que são os alemães na roda, né? Revoluciona de novo, graças a Deus, trazendo o futebol não só bonito, mas bem jogado, porque você pode jogar bem e não ser um futebol vistoso, né? Você pode executar sua ideia e modelo de jogo não sendo, mas a Espanha traz isso que muitos já consideravam coisa de futebol antigo, o futebol hoje em dia já não é mais assim, a Espanha quebra, sendo campeã europeia, sendo campeã do mundo, e também revolucionando a base, revolucionando inclusive os alemães. Isso é muito importante frisar, que nós tivemos aqui a presença dos alemães, que nos meteram 7-1 em pleno Mineirão, em plena Copa do Mundo. O Paul Breitner, um ícone, um ídolo, falando de como o sucesso espanhol mexeu, revolucionou a base e a percepção de jogo sem mudar, né? A essência do futebol alemão, que é o futebol de passes mais rápidos e tudo, mas que hoje o futebol alemão já consegue mais respirar, incluir a cadência de jogo, incluir mais uma posse de bola em determinados momentos, trouxe um novo dinamismo ao futebol alemão, e a resposta, infelizmente, nós vimos aqui na Copa do Mundo do Brasil. Enquanto isso, o Brasil parou. O Brasil parou dentro de campo, né? É o mesmo futebol, os clubes jogam de forma igual, né? É muito parecida com o sucesso do Parreira e Zagallo na Copa de 94, duas linhas de 4, Bebeto e Romário na frente, mas os clubes brasileiros não usam Bebetos e Romários na frente, o Fluminense mesmo usa Nenê e Fred, quer dizer, não vai funcionar, né? Não tem nada a ver. Então, a gente tem sofrido como torcedor, como voz da arquibancada, que o futebol europeu está parando para ouvir, que o futebol europeu está tentando agradar, e agora a gente não está falando nem mais de Alemanha, Itália,
Espanha, Inglaterra, Portugal, França, a gente está falando de Tchecoslováquia jogando bem, Dinamarca jogando bem. A gente acabou de ver a última Euro, dificilmente nós vimos um jogo ruim, mal executado, né? E a revolução de gestão, a revolução de modelo de gestão também para trás, completamente parada no tempo, parada num tempo até muito estatizador, centralizador, feudal de gerir o clube. Nossos clubes cada vez mais endividados. Fluminense hoje, para citar o Fluminense especificamente, mas quem estiver aqui assistindo, me dando essa alegria e torcendo para outro clube, vai trazer, vai colocar na sua questão. Eu trago muito o Vasco, que está aqui próximo, Jorge Salgado, Alexandre Capello, tudo da época do Eurico, da década de 80, de 90, são os mesmos que estão nos nossos clubes, é um feudo, né? É uma proposta de modelo arcaica, centralizadora, como eu disse. Paulo Angione, também desse Vasco, que foi destruído, gente, que foi destruído, né? Que está com dificuldade. Então, por conta de modelo, por conta desse grupinho, né? Então, surge aí, porque o Estado não aguenta mais, a política não aguenta mais, o mercado financeiro está nesse momento de crise econômica mundial, pandêmica, traz também um ponto muito interessante em ser observado, é que nos últimos 40, 45 anos, as crises econômicas mundiais ou locais afetaram sempre os bancos. Nós tivemos bancos quebrando, e aí pessoas quebrando, empresas quebrando. E nessa pandemia, os grandes investidores, os investidores de alto nível, aí quando eu falar investidores de alto nível, não confunda com volume, né, monetário do investimento, mas um investidor de alto nível, responsável de um fundo bem direcionado, bem dirigido, um fundo de investidor bem dirigido, sério. Esse investidor de alto nível está com dinheiro no banco, porque nessa pandemia nenhum banco quebrou. Então o dinheiro está guardado. Seguraram o dinheiro. É um time perfeito, junto com a SAF, a Lei 14.193, SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Eu não gosto desse nome, Sociedade Anônima, porque nos induz, nos condiciona como torcedores comuns a pensar na questão até que o Manchester United sofreu muito, que é ter ação na bolsa e sobe e desce, virar um clube especulativo. Não, não é bem assim, né? Não é assim. Então eu vou trazer aqui um pouquinho, a proposta é trazer aqui um pouquinho dos pontos e das questões como torcedora comum que sou e um pouquinho estudiosa também que sou muito mais torcedora comum do que estudiosa, mas linkando aqui para dividir, compartilhar e trazer essa reflexão, esse pensamento do que a SAF ou o clube empresa pode trazer de benefícios e principalmente a quem o clube empresa vai prejudicar e vai beneficiar dentro do pouco nesse momento assim que está sendo agora, né? Aprovada, teve veto do presidente, vetos do presidente que foram derrubados no Senado, outros mantidos, está indo para a Câmara dos Deputados, então está tudo embrionário não, já é um feto sendo gerido, já é uma gestão ali para nascer, o time é esse, o Fluminense com todo o seu perfil de clube associativo, um clube
cuja torcida tem um poder aquisitivo muito grande, segundo a Sport Value, um estudo de uma consultoria em que o mercado olha, né, vê para investir. E também, ao mesmo tempo, se mantiver nesse modelo, um clube de perfil que se mantiver nesse modelo atual de associação desportiva, ao contrário, por exemplo, de um Corinthians, que pode se dar esse luxo, do Flamengo, e como o Real Madrid também se deu esse luxo, de não se tornar de clube de empresários para clube empresa. Vamos entender um pouquinho disso, vou trazer alguns pontos para aqui dividir, compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, o que é SAF, né? O que é essa lei? Vamos começar pelo conceito. O conceito técnico é o seguinte, é o modelo de clube empresa ou sociedade anônima. Eu não gosto, eu vou tirar muito, porque para mim sociedade anônima é o que está acontecendo agora, é uma coisa meio escondida, né? Anônimo, parece, né? Para gente que é leigo, parece, né? Induz esse tipo de pensamento. Quando é isso que está acontecendo agora, né? Nos clubes, não tem transparência nenhuma, eles contratam e renovam a bel prazer, o conselho deliberativo é de quem está no poder, né? Troca de favores, quer dizer, um feudo total. Né? Então, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, ela é a Lei 14.193, é um modelo de empresa, eu prefiro falar assim, que permite a emissão de títulos que são regulados pela instituição, pelo nosso clube, para a Comissão de Valores Mobiliários. O que significa isso assim na prática é você está no mercado, né? Você está no mercado financeiro, você está no mundo em que manda no mundo. Então você passa a ter fins lucrativos e aí você pode atrair investidores, porque... Bom, daqui a pouco eu falo por quê. E o ponto principal, tanto do Estado, do porquê os deputados, os senadores correram atrás dessa lei para concluí-la, ou complementá-la, ou melhorá-la depois da Lei Pelé não vingar, é uma questão realmente tributária, de enxugar o Estado, de despolitizar, né, o futebol no Brasil. E o colocar no mercado. Vou repetir, vai ser redundante, tá, gente? Mas de colocar o futebol, esse patrimônio imaterial nosso maior do mundo, que é o brasileiro, mas também regulamentar, regrar as ações dos dirigentes, dos agentes de jogadores e dos jogadores que criam ali uma pirâmide cabana feudal, para que haja um limite. Não pode estar chegando hoje, em 2021, Fluminense, por exemplo, com bom, bonito e barato desde 90, está com uma dívida de 700 milhões de reais. Não pode. Esses credores não podem sofrer assim. O clube não pode sofrer assim. Ele não se sustenta mais assim. De qualquer forma, vamos lá. O que foi? Primeiro, esse interesse político vem disso. 2, a tributação. Você teria que mexer, jogar o clube no mercado financeiro para que ele atraísse ou atraia investidores de alto nível, né? Não empresários, agentes de jogadores, investidores de alto nível. Como se faz isso? Você vai evitar aventureiros ou aqueles feudos, aqueles clãs se repetindo na gerência de nossos clubes. Você vai evitar esses aventureiros como? Eles vão ter que prestar contas, eles vão responder do próprio bolso, e porque quem
passará a fiscalizá-los, não um conselho deliberativo, porque isso já ocorre, já deveria ocorrer pela Lei Pelé, mas não um conselho deliberativo politicamente amigo, e sim todo uma sociedade, os sócios acionistas que vão botar dinheiro sendo torcedor. Por exemplo, eu sou sócia torcedora, vou querer ser acionista, porque além de investir no meu clube, eu vou lucrar com o meu clube. E mais, fiscalizar a gestão. Então, a limitação de atitudes irresponsáveis e ingerência e esconde, né, os números, está sendo regrada, está sendo vista por pessoas que estão mexendo no bolso, independente de serem do clube ou não. Então estoura o feudo. Né? Estoura o feudo. No outro ponto, para o Estado, ele hoje que recebe a tributação é zero da associação desportiva, esse modelo atual, é tributação zero. Ele passa a ter a tributação, perdão, deixa eu beber uma aguinha que eu estou tentando fazer rápido para não me estender. O Estado passa a receber 5% durante uma alíquota de 5% durante os 4 primeiros anos, a partir do quinto ano, ou do sexto, 4% de alíquota. Isso são só questões técnicas que eu estou trazendo, mas vai recolher imposto de renda de pessoa jurídica, PIS, PASEP, CONFINS, CLSS. Então, e para o investidor vai sair fora disso? Não, o investidor ainda vai ter ali, como clube empresa, a lei de incentivos fiscais, porque o direcionamento vai ser sempre de desportivo, né? Então, a lei de incentivo fiscal vai ajudar a desburocratizar esse monstro de imposto sobre imposto sobre imposto que é o Estado brasileiro, no sentido também de empresa, né? Especialmente. Vou trazer outro ponto aqui importante, espera aí, que são os credores. Espera aí. Antes dos credores, eu quero vir no ponto que falam muito, que é a perda da identidade, que vão mudar o escudo, vão mudar o nome. E é importante a gente lembrar que isso depende muito dos sócios patrimoniais do Fluminense. Fechando aqui no Fluminense. O Bragantino, por exemplo, quando recebeu a proposta do Red Bull, e o Bragantino é de uma família, né? Só uma família que tinha o Bragantino, e eu vou explicar por que tinha. Eles resolveram vender os títulos patrimoniais, todos, para a Red Bull. E a Red Bull é uma empresa que ela é a marca que quer se colocar no mercado. E ainda assim ela não tirou o nome Bragantino. Ela poderia, mas não tirou. Até porque, para não molestar, para não incomodar, para não se colocar animistosa, né? Com o seu principal patrimônio, que é a população de Bragança Paulista, uma cidade riquíssima do interior de São Paulo. Então é importante a gente não confundir. Hoje você vai investir no Fluminense, qual o interesse que você tem em mudar o escudo, em mudar a cor da camisa, em mudar o nome, se exatamente você está investindo num produto que tem as duas coisas mais difíceis que o mercado procura: marca sólida, histórica e público fidedigno. E esse público com alto poder aquisitivo. Que mentalidade é essa? Não é a mentalidade de um amador quando a gente está colocando o clube no mercado financeiro. Não vai ser, entende? Então isso é muito importante. O credor, quando você vai separar o credor hoje dos 700 milhões do Fluminense, quando você vai separar a Associação Desportiva Fluminense para Fluminense
clube empresa, esses 700 milhões vão se tornar títulos para pagamento. Então a gente vai ter um regime, a gente não, a lei vai exigir, né? A lei exige um regime que até o Vasco e o Botafogo vão usar depois de rasgarem o Profut, né? Que foi aí a última grande tentativa do Estado em colocar os nossos dirigentes num processo certo, correto de pagamento e receita, mas não funcionou. O Vasco burlou a Profut, foi da presidente Dilma Rousseff, a Profut. O Botafogo furou a Profut, outros clubes que a gente talvez nem saiba, né? Só que quando você é empresa, você consegue ter um mercado todo para o recebimento de receita. Então sua receita vai subir, você vai poder e deve, dentro da lei, pagar os credores. Então, para os credores também vai ser um alívio, porque eles vão ter garantia de pagamento, nem que seja aos pouquinhos, né? O Estado eu já falei, atrair os sócios eu já falei também, o investidor de alto nível também falei, e o clube? Bem, falei da crise econômica? Falei, né? Falei da crise econômica. Plim, plom, plim, plom, plim, plom. Que não quebra banco? Falei sim. Então vamos lá. Ao separar o modelo também falei. Agora. Então, pessoal, quem seria prejudicado? Porque se a gente imaginar o seguinte, e eu vou tentar ser agora para fechar 30 minutos. Vamos lá. Se você tem um investidor e o investidor ele não vai pensar o seu clube, o seu desempenho como um resultado sem desempenho. Porque para a mentalidade de gestor, que não seja amador, só existe resultado com desempenho. Não é essa mentalidade de 7 jogos invictos, Marcão ultrapassa Muricy Ramalho. Não, não é essa mentira. Isso não cola, porque já mexe no bolso da gente. Então, quando você vê seu time jogando recorrentemente e desempenhando um futebol em que ele não cria chances de gol, dificilmente um goleiro adversário faz uma defesa difícil. O seu tem que salvar. O seu zagueiro tem que ser um monstro. Aquilo ali está errado. Aquilo ali precisa ser mexido, porque o resultado não virá. Essa é a mentalidade. E é a mentalidade do futebol. Por isso que eu estou voltando lá atrás. Os clubes da Europa estão buscando excelência na execução dos movimentos do jogo para que ele seja bem jogado, independente de ser reativo, proativo, ativo. Certo? Certo. A quem prejudica isso? Esses dirigentes amadores. Os agentes de jogadores de Daniel Barcelos. Daniel Barcelos é ótimo. De Danilo Barcelos, de Luca, porque eles usam o clube hoje famigerado para encher o clube, os nossos clubes desses jogadores que não têm condição de jogar futebol profissional vestindo camisas de nossos grandes clubes. Eu estou aqui também incluindo o Ercílio, tá? E o que acontece? Esse grande feudo vai estourar. Empresário de jogador que hoje joga muito mais para o seu agente, o escritório que o respalda desde a base, porque ele só se torna jogador profissional graças a esse investimento desse empresário que não quer saber coisa nenhuma do Fluminense, não quer saber da instituição, mas sim de quanto ele vai ganhar com aquele jogador que ele está investindo, ele coloca no clube, e o clube de pires na mão recebe qualquer qualquer coisa. E
E está sendo assim um rolo compressor e a gente vê cada vez mais um futebol pobre, chato, que afasta torcedor e que proíbe até você de vaiar isso. Então, essa pirâmide, que é uma bolha, dirigente amador, dirigindo massa falida, que é o nosso clube, alugando o nosso clube para jogadores de empresário que estão mais preocupados em performar para o empresário e ser vendido até para a Arábia Saudita, para o Oriente Médio, para lugares muito diferentes da nossa cultura, vai ser explodida com o clube empresa. Então, se isso vai ser explodido pelo clube empresa, eu já tendo a apostar e a defender. E o time é esse. Esse é o momento. 2022 é o momento. Seja o novo presidente, seja o atual mandatário, que virou as costas para a torcida do Fluminense, que descarta a torcida do Fluminense, que não ouve a torcida do Fluminense, porque vive nessa bolha. E isso num clube empresa seria absolutamente impossível de acontecer. Impossível, né? Então, mais ou menos isso. A quem prejudicará esse feudo atual? Incluo aí também grandes mídias, jornalistas ligados a empresários, enfim, técnicos de futebol obrigados a escalar ciclano ao invés de fulano. Tudo indica que realmente nesse beco sem saída, nessa bolha, para a gente estourá-la, não tem outra maneira, e urge o Fluminense ir atrás e se tornar clube empresa, até pelo seu perfil, como eu disse lá atrás. Favorável para isso, como um perfil também vulnerável a esse modelo associativo desportivo atual. É desfavorável. E favorável ao modelo empresa. Então está aqui nas nossas mãos. E eu convoco vocês ao estudo, ao debate cada vez mais. Se você gostou, aqui comente para o Johan, no canal da Johan, se você quer mais lives a respeito, para a gente trazer. Nós tivemos aí pessoas do mercado falando do clube empresa, então para gente amadurecer essa ideia juntos, refletir nessa ideia juntos e cobrar juntos com a força que a gente ainda tem, porque a gente não está tendo força nem para derrubar Roger Machado, Odair Helma, Marcão, a gente não está tendo força como torcida nem para barrar Danilo Barcelos e não deixar que Lucas joga, enquanto o Fluminense tem John Kennedy, Matheus Martins, John Arias. A gente está perdendo força de torcida, nem vaiar mais a gente está podendo. Então, vamos refletir, vamos pensar, fica aqui um pouquinho só do que eu pude trazer dessa nova possibilidade, dessa nova chance, a última talvez que o Fluminense Futebol Clube vai ter para o resto da sua vida. Determinante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em especial também para o pessoal lá de Tubarão, do Ercílio Luz. Essa camisa eu guardo com carinho. E saudações tricolores. Vamos valorizar e atrair receitas de investidores de alto nível, investidores sérios, que pensem na instituição mais do que em ganhar dinheiro com venda de jogador, em botar jogador pessoal, em interesse pessoal, para a gente resgatar também em campo, dentro de campo, através do desempenho, a grandeza do Fluminense e do que somos como Fluminense, tá bom? Saudações tricolores. Deixe seu comentário, seu like ou seu não like, not like aqui
E até a próxima, sugestões, perguntas, tudo mais, eu vou gostar muito. Saudações tricolores sempre. Vou repetir de novo, saudações tricolores. Tchau, tchau.